Era necessário. Uau! Talvez seja necessário que você assista esse vídeo, que você entenda certas coisas. E a Bíblia, ela é assim, ela jorra, né? O tempo inteiro sabedoria, o tempo todo tem algo novo. E eu sei que você já deve conhecer essa passagem, mas eu te convido a hoje, de novo, a focar nessa passagem que eu vou falar da mulher samaritana. Como eu amo essa passagem! Meu Deus, Jesus, obrigada por isso. E aqui no texto diz que quando Jesus, né, saiu da Judéia e voltou outra vez para Galiléia, o texto fala, era necessário passar por Samaria. Então, gente, era necessário passar por Samaria. Obrigada, Jesus, porque tu achas necessário passar aonde nós estamos, seja por um vídeo, seja por onde for, né? Jesus usa de várias maneiras para que seja necessário a nossa transformação. Aí assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, de novo, né? Às segundas-feiras a gente falou sobre o cansaço e sobre a liderança. Então, Jesus cansa, né? Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso por volta de meio-dia. Era uma cidade que o calor é intenso, principalmente ao meio-dia. Então, vamos assim fazer um panorama, ninguém pegava água ao meio-dia, porque era sol escaldante na cabeça. Então, já começa por aí. E Jesus, ele tem a hora certa. É a hora certa, ele nunca está atrasado, gente. É no tempo certo que ele pega a gente de jeito. E Jesus estava ali sentado, né? Aí veio uma mulher de Samaria tirar água. E naquele tempo, homem não falava com mulher assim. Então, outro ponto a ser observado. Fora o ponto que aquele povo, os samaritanos, eram vistos como ralé, como, né, os judeus não se misturavam com os samaritanos. E Jesus, além de falar com um samaritano, era uma mulher. E a gente ainda fala mais coisas no decorrer. E Jesus foi e falou assim, dê-me um pouco de água. E o que é legal, no próximo versículo, fala assim, seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Hoje em dia a gente pede comida pelo iFood. Ou quando a gente vai pedir alguma coisa que tenha que ir andando, não vão 12 pessoas comprar, certo? 1, 2, no máximo 3 pessoas. Por que Jesus mandou os 12 comprar comida? Porque eles não estavam preparados para esse momento e às vezes a gente também não está preparado para o agir de Deus. Então, presta atenção, não vamos atrapalhar aquilo que Deus tem para esse tempo. Já vamos começar de agora falando, Senhor, eu estou aqui, ó, disponível, eu só não quero atrapalhar, eu não quero atrapalhar as samaritanas que vão ser alcançadas. Na verdade, eu quero ser essa fonte através de Ti, Senhor, para jorrar na vida dessas samaritanas. Vamos continuar. E a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede água para mim, uma mulher samaritana? Olha, ousada ela, né? Mais direta. Eu falei, nada mais está fazendo sentido aqui. Que conversa é essa? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água, você lhe teria pedido a ele e ele lhe daria a água da vida. Você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar a água, o poço é fundo. Ela de novo olhando o natural, né? Homem, falando com uma mulher samaritana, pedindo água, ele não tem como tirar. O poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seus rebanhos? Ela ainda retrucou aqui. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse, Senhor, então me dê essa água. Ela ficou interessada, ela entendeu.
para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Você imagina? Você fala, acabaram meus problemas. E ele disse, que daí Jesus ele ajusta as coisas em todos os níveis, quando a gente quando permite esse diálogo com ele, ele vai nos ajustando. E ele disse, vá e chame o seu marido e volte. Jesus sabia que ela não tinha marido. E ela responde, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou a verdade, dizendo que não tem marido. E ele vai mais a fundo e fala, o fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Aí disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Porque como pode, né, um homem saber tanto da vida, da nossa vida? Então ela ajustou ali, vendo que ele era profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus... E ela querendo entender, né? O que ele está fazendo ali, o que ele está profetizando para a vida dela, o que é isso? E ela fala, né, mas vocês judeus dizem que é Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou, crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Ela não sabia do que a gente já sabe e experimenta. Oh, coisa boa demais. E ela botou, vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quantas das vezes a gente está em frente a Jesus, Jesus tem ali tudo que a gente precisa, ele é a fonte, e a gente não está enxergando. E ela falando, quando ele vier, nos explicará tudo. Então Jesus declarou, sou eu, o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram admirados porque ele está conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou. Que queres com ela? Ou, por que está conversando com ela? Então a mulher deixou o cântaro, ou seja, aquela água já não era nem mais importante. Sabe, quando não importa mais os nossos bens, não importa mais, o físico fica pequeno. E ela deixou aquele cântaro e foi à cidade e disse ao povo, venham ver o homem que me disse o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram ao encontro dele. Enquanto isso, os seus discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Ai, Jesus abrindo os olhos dos discípulos, abrindo os olhos da mulher, completando aqui, né? Continuando, falando, aquele que colhe já recebe seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Nisto é verdadeiro o ditado, um semeia, o outro colhe. E eu os enviei para colherem o que não semearam, outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a participar do trabalho deles. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher que dizia, ele me disse tudo que tenho feito. Assim, quando os samaritanos vieram a ele, pediram que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias, e por causa da sua palavra, muitos creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente porque você falou, mas porque nós mesmo ouvimos e sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Ah, Senhor, obrigado, Pai, porque tu confias nos improváveis. Naquelas pessoas, Senhor, que não tem nada, que ficam ali tentando resgatar
água com os seus próprios esforços, quando tu és a fonte de águas vivas. Senhor, nós somos essas pessoas improváveis, nós somos essas pessoas que talvez os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam ainda retidos para o que tu queres de nós. Senhor, te pedimos, Pai, que nesse momento, não que só rios de água viva fluam de dentro de nós, mas que o nosso olhar seja o teu olhar, que os nossos ouvidos sejam os teus ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem, a direção que Deus tem. Senhor, quando a gente estiver falando do natural, mas que tu sopra em nossos ouvidos, Senhor, o sobrenatural e algo diferente aconteça nos lares que estão ouvindo, Senhor, a tua palavra no dia de hoje, Senhor. Porque tudo que aquela mulher precisava, Senhor, eras tu, Senhor. Tudo que nós precisamos és tu, Senhor. Tu és a fonte, tu és a fonte. É tudo sobre ti, Senhor. Tu és o Salvador. Tu és, Senhor, o nosso Cristo, o nosso amor, o nosso maior tesouro, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a gente tenha essa ousadia dessa mulher, Senhor, que ela não temeu ao te conhecer e ela foi lá e cumpriu o propósito dela. Que todos que estejam ouvindo essa palavra, Senhor, também tenham essa ousadia, Senhor, sabendo que és tu que traz o conserto, seja lá em que área for, Senhor, e transforma as nossas vidas, Senhor. Te entregamos o dia de hoje, Senhor, nas tuas mãos, à noite, Senhor, as nossas vidas, nossos familiares, tudo a ti, Senhor. Que possamos entender, Senhor, que tu, Senhor, ama, tu tens um amor sobrenatural, um amor, Senhor, que não é como os discípulos ali não estavam maduros para ouvir. E quantas das vezes nós não estamos maduros para ouvir, Senhor, e para ter essa experiência do teu amor. Mas, Senhor, ache em nós verdadeiros adoradores que entendam a tua salvação e que tenham o teu olhar misericordioso sobre essas pessoas, Senhor, que precisam ouvir do teu evangelho, Senhor. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lidere.